Bom fim de tarde a todos. Estamos aqui, desculpa desapontar quem estava esperando o Rav Yaakov. Hoje, infelizmente, ele não pôde dar shiur. A gente vai começar do shiur de Shmirat HaLashon. A gente, Beshat, começa hoje uma nova fase, uma nova parte do livro Hafetz Haim, que trata sobre a proibição de Rechilut. O que é Rechilut? A palavra Rechilut em hebraico vem da palavra Rochel. Rochel é um comerciante, mas não é um comerciante. Rochel é em português, acho que a tradução mais exata seria um camelô. Ele é um comerciante que pega dali, vende aqui, pega de lá, vende cá. Ele leva de um lugar para o outro. O Rochel, e a pessoa que fala o Rechilut, Rachel be'amecha, ele pega o que um falou sobre o outro, ele conta para aquela pessoa. Numa definição mais exata, Rechilut é contar para alguém o que foi falado por outro sobre ele, ou o que foi feito por outro contra ele. Ou o que ele escutou, o que outro fez. Digamos, para deixar as coisas bem claras, tem o Reuven. Você chega para o Reuven e fala para ele: olha, Reuven, eu escutei que o Shimon te falou super mal de você. Ou eu escutei que o Shimon te enganou. Qualquer coisa que ele está falando diretamente sobre alguém que foi prejudicado, contar para ele o que outro fez por ele, isso é chamado de Rechilut, uma vez que ele cria ódio e discórdia entre essas duas pessoas. O Hafetz Haim já escreve, a Gemara já traz, que esse pecado de Rechilut é um pecado muito, muito grave. Ele causa com que pessoas morram. Assim fala o Hafetz Haim, ele causa morte em Am Israel. Inclusive, um dos lugares onde a gente encontra é uma história muito trágica no Tanakh. Quando David HaMelech estava fugindo do rei Shaul, ele se escondeu numa cidade chamada Nov, uma cidade que era toda de Kohanim, eram pessoas muito tzadikim, e esses Kohanim eles ajudaram David HaMelech, e eles tinham realmente uma boa justificativa, eles acharam que eles estavam fazendo um favor para o rei Shaul, já que o David ele era genro do rei, ele era um dos súditos mais fiéis de David HaMelech, de Shaul HaMelech, mas Shaul HaMelech, ele naquela época, ele tomava David como um traidor, ele estava perseguindo David, e veio um sujeito chamado Doeg Edomi, e esse Doeg Edomi contou para Shaul como Ahimelech e os Kohanim da cidade de Nov, eles cuidaram de David, eles tomaram conta dele, deram para ele de comer, deram para ele a espada de Goliat, e Shaul HaMelech ficou muito irritado, e ele considera a cidade de Nov e Kohanim também como traidores, e ele condena todos à morte, e dessa forma mataram a cidade inteira de Kohanim, só sobrou um Kohen, Eviatar Kohen, e é uma história muito trágica, tudo isso por causa da Rechilut de Doeg Edomi. Assim fala a Gemara, que a gente vê que Rechilut, no Pasuk também na Torá, está escrito, Lo telech rachil be'amecha, velo tamod al dam re'echa. Não conte Rechilut, não conte fofocas de um sobre o outro, e Lo tamod al dam re'echa, que é uma proibição de não ser indiferente quando alguém está em perigo. Então, a Gemara fala que as coisas são interligadas. Quando a pessoa ela conta Rechilut, ela está sendo indiferente ao perigo. Acho que em épocas como, em todas as épocas, mas especialmente em épocas como essa que a gente é tão cuidadoso, um dos grandes cuidados que a gente tem é Chas v'Shalom, não falar Rechilut. Vamos entrar nos detalhes. Vamos pelo menos entender um pouco mais o que é Rechilut. Então a gente falou que Rechilut é contar de um para o outro o que foi falado, o que um falou sobre o outro. O que o Reuven, o que o Shimon falou sobre o Reuven. Mesmo que o Shimon que falou não se importa. Ele se justifica e ele acha que é correto. Ele falou certo e se o Reuven perguntar para ele, ele falou sim, eu falei, eu acho que é assim mesmo. E assim que eu sustento. Mesmo assim, é proibido falar Rechilut, porque a gente, na mesma história de David HaMelech, a gente vê que Ahimelech falou, não, mas eu achei que estava certo, eu não achei que estava errado. Eu não nego esse fato, e mesmo assim, como isso causa discórdia, causa o ódio, é proibido pela proibição de Rechilut. Mais do que isso, mesmo quando a pessoa que conta a Rechilut, ela não tem uma intenção clara de criar discórdia, de criar uma briga, de criar um ódio
entre duas pessoas, desculpa que eu olho de vez em quando para lá, eu preciso ler o meu resumo que está no meu computador. Mesmo quando a pessoa não tem intenção de causar uma discórdia entre duas pessoas, ele quer falar, olha, por exemplo, o Hafetz Haim traz esse exemplo, alguém vem falar, o Reuven fala para você, fala, olha, Moishalé, como é que foi, como é que você fez isso comigo? Você, não sei, não tenho aqui um bom exemplo. Mas como é que você fez isso comigo? Aí eu falo, não, mas eu tenho toda a razão que eu fiz isso com você. Não só eu fiz isso com você, o próprio Yehuda. Você está contando para o Reuven o que Yehuda fez por ele. É problema muito sério, isso é rechilut. Mesmo que você não tenha intenção aqui de causar ódio ou discórdia, uma vez que você causa, indiferentemente, você está causando esse ódio, essa discórdia entre duas pessoas, isso já entra na definição de rechilut. Rechilut obviamente, a gente está falando mesmo quando é verdade absoluta, mesmo que não tenha nenhuma mentira envolvida, ainda assim é chamado de rechilut. E mesmo se essas duas pessoas já eram inimigas, já não se davam, já tinham problemas de relacionamento entre eles, você vai e joga lá mais lenha na fogueira, também é considerado rechilut. Mais um detalhe, não há diferença entre se a pessoa conta a rechilut, conta essa fofoca de livre e espontânea vontade, ou se a pessoa veio e falou, olha, o que ele falou para mim? Daqui a pouco a gente vai ver, talvez, o que tem que fazer nesse caso. Quando alguém pergunta o que ele falou sobre mim. Mas a pessoa fala, não, você tem que me contar, você tem que me contar, você tem que me contar, você tem que me contar. É proibido de qualquer forma. Fala o Hafetz Haim mais ainda. Mesmo se a pessoa pode ter um prejuízo monetário por causa disso. Por exemplo, alguém está num trabalho e vem o chefe dele e fala para ele, olha, o que o fulano falou de mim? O que eles estão tramando contra mim? E você sabe que aqui não tem nenhuma toalha, não tem nenhum benefício que pode salvar um ao outro, e você não pode falar com dessa rechilut, mesmo que se através disso seu chefe talvez vai desconfiar de você, e você pode acabar sendo demitido e não ter um trabalho. A halakha é que a pessoa tem que dar todo o seu dinheiro para não transgredir uma verá da Torá. Uma verá de Oraita, com certeza. Então, nesse caso, a pessoa, e com certeza Hashem não vai deixar na mão uma pessoa que ela precisa de muita bravura, precisa de muita gvurá para fazer isso, mas Hashem não vai deixar na mão uma pessoa dessas. Fala o Hafetz Haim, é proibido mesmo sobre a ameaça de perder a sua parnassá. Quanto mais se a ameaça é de ofensas ou de calúnias, que o cara vai ficar bravo com você, vai ficar chateado com você. Como uma vez escutei do Rav Aviner, o Rav Aviner fala, mas alguém que falava sobre num casamento onde eu não lembro exatamente qual era a pergunta, mas talvez era que uma das parentes queria dar um beijo na pessoa, isso é proibido pela halakha. Aí ele falou para o Rav, mas a pessoa vai se ofender. Ela falou, por que direito que ele tem de se ofender mais do que você? Talvez você tenha que se ofender que essa pessoa... talvez você tenha que se ofender que essa pessoa não está respeitando a tua emuná e a tua fé. Mesma coisa aqui. A pessoa, ele chega num nível muito, muito alto se ele está disposto a aceitar, ser envergonhado, para não falar Lashon Hara. Vamos continuar. Não existe diferença entre Lashon Hara se a pessoa fala isso de rechilut, a gente está falando. É parecido com Lashon Hara. Mas não existe diferença de rechilut se o caso foi contado verbalmente, ou se você escreveu para alguém, pode ser um texto, pode ser uma foto, pode ser algo que dá a entender, não faz diferença se você falar isso de forma expressa, com todas as palavras, como se diz em português. Ou se você falou isso com forma indicada, que através da tua história dá para entender dá para entender que essa pessoa, de quem está se falando, ou mesmo que a pessoa já sabe o caso, já sabe que já foi feito, já sabe que foi falado, e ele não sabe quem foi, através da tua história, agora ele vai descobrir quem foi. Isso também é proibido por rechilut. E vamos terminar por hoje e contar que a rechilut é não só da própria pessoa, mas também da sua mercadoria. Alguém que fala mal da mercadoria um do outro, ou de um bem um do outro, e através disso ele causa discórdia, ele causa ódio, ele causa mágoa entre duas pessoas, também transgride a proibição de rechilut. Chazak u'baruch.